Então, nós temos aqui a atividade do EMAI. Com certeza, você utiliza números em diversas ocasiões, junto com os seus colegas, só que não você com você mesmo, né? Elabore uma lista de situações em que usam números. Por exemplo, quando você vai colocar um endereço, você usa número, porque as casas são numeradas. Quando você vai fazer uma receita, também tem números. Se você for fazer a chamada da sala de aula, também tem números. Se você for fazer uma ligação, também tem números. Então, eu quero que você anote para mim todas as situações que vocês lembram, né? Que vocês se lembrem que você utiliza numerais, tá bem? Há situações em que os números indicam contagens? Sim. Por exemplo, quando você vai contar quantos objetos há, né? Há situações em que indicam ordenação? Sim. Por exemplo, fila, ordem de chegada. Eles podem indicar o resultado de uma medição? Claro, por exemplo, você pode medir o comprimento de uma carteira, né? E quando funcionam como códigos? Por exemplo, os números das casas, na verdade, eles correspondem a um código, tá? O número do telefone também. O CPF é um código. O leitor, né? Quando você vai ver um preço que tem aqueles números, né? Esse é o melhor exemplo que eu dei até agora. Vamos ficar com isso. Quando você vai no mercado, não tem o código de barras, ele tem uns números, mas aqueles números não é um preço. A hora que você passa no leitor, é um código que vai te dar o valor, tá bom? E tem as senhas também, né? Uma das formas de observar a sequência numérica é analisar o comportamento das escritas em quadros numéricos, como apresentado a seguir. Nele foram registrados alguns números. Você pode completá-lo? Então, ó, vamos completar aqui. 500, 501, 502, 503, o 504 já tem. 505, 506, 507, 518, 509. Aí você vai observar essa tabela. O que há de comum nos números em cada uma das linhas? O que há de comum? Né? Se você for ver na linha aqui, ó, o que tem de comum com esse número e com esse? Eu não vou falar, tá bom? Vamos ver se você consegue identificar. O que há de comum nos números de cada coluna? Então, se você for ver aqui, ó, o que há de comum nos números de uma mesma coluna? Tá? Então, você vai analisar o que há de comum entre os números de uma mesma linha e o que há de comum nos números de uma mesma coluna. Bom? Muitas crianças e também adultos gostam de fazer coleções de figurinhas, de chaveiros, de cartões postais e de selos. 4 amigos que colecionam cards contaram quanto tinha. O Pedro tem 8 grupos de 10, mais 5. Então, ó, não é 8 mais 10, não, mais 5. São 8 grupos com 10. Então, ele separou um grupo com 10, outro grupo com 10, 8 grupos com 10 e mais 5. O Matheus tem 9 grupos com 10, mais 9. O Alex tem 10 grupos de 10, mais 2. E o André tem 11 grupos de 10. Quantos cards tem cada um? Quem tem mais cards? Em outro dia, os amigos reencontraram seus cards. Desta vez, desculpa, gente, aqui a luz fica piscando, sabe? É difícil até para leitura. Eu acho que até para vocês visualizarem, a luz daqui da escola é mais difícil, né? Em outro dia, os amigos
recontaram seus cards. Dessa vez, cada um fez a contagem de um modo diferente. Descubra como cada um contou sua coleção e escreva no quadro abaixo. Aqui, ó, como que ele contou essa coleção? O que tem aqui, ó? Ele contou de 1 em 1, de 10 em 10, como ele contou? Vocês vão analisar como o Pedro contou, como o Alex contou, como o Matheus contou e como o André contou. E vão anotar, tá bom? Como eles contaram. Depois, para cada forma de contagem, escreva 3 números que foram ditos antes e 3 números que foram ditos, ó. Para cada forma de contagem, escreva 3 números que foram ditos antes e 3 números que foram ditos depois dos mostrados no quadro acima. Então, aqui, ó. Qual foram os 3 que vieram antes disso e quais são os 3 que vieram depois? Aqui, seguindo essa lógica, se você encontrou a lógica da contagem aqui, quais números vêm antes e quais números vêm depois? Tá bom? Pessoal, aqui a gente não vai confeccionar a cartela, a gente só vai olhar os números, tá? E aqui a gente vai completar com o lápis normal. Qual é o sucessor de 450? Lembrando que sucessor é o que vem depois e antecessor é o que vem antes, né? O antecessor de 709, o sucessor de 1900 e o antecessor de 2000, tá bom? Com o auxílio delas, compõe os seguintes números. Vocês não precisam recortar, colar, não precisa, tá? Vocês conseguem fazer isso aqui bem tranquilinho. Você vai pôr assim, gente, eu atualizei aqui e mudou várias coisas, eu não tô achando algumas opções que eu tinha, mas tudo bem. Você vai pôr aqui né? Ali o A. 55. Você vai colocar o número 55. B, 92. C, 327. D, 619. E E, 903. Simplesmente assim, tá? É bem facinho. Vou voltar aqui no mouse. Deixa eu apagar aqui, né? Senão isso aqui me acompanha. Quais fichas você utilizou para compor o número 619 e os números 903? Essa daqui a gente pode pular porque a gente não utilizou fichas nenhuma, né? Porque eu falei para vocês, eu simplifiquei para vocês não ter que ficar recortando, pulando, tá bom? Continue utilizando as fichas para compor os números. Aqui, gente, vocês vão compor o número que é. Pode compor até aqui na frente, ó. 3.478. Você vai escrever com números aqui, tá? Com números mesmo. Que números que formam 3.478? Que números que formam 8.532, tá? Se você quiser usar esse espaço aqui, ótimo. Eu não quero usar esse espaço, quero já pôr aqui na frente. Perfeito também, tá? Vocês verem que é bastante página, mas é facinho que tem para fazer. Gente, em casa eu comprei uma luz especial para vocês não verem as coisas assim, meio acinzentado. Mas aqui na escola não tem. Tanto que até acho que vocês estão vendo meio cinza. Deixa eu tirar esse pular daqui, tá? No quadro numérico abaixo estão faltando alguns números. Descubra quais são. Então, vamos lá. 2.100. O que está faltando aqui, gente? 2.000. Nossa, que gigante. Vamos ver se...
2101. Eu tenho que diminuir a letra. Vamos ver se eu acho aqui. Depois eu diminuo. Então, vou ter que colocar um pouquinho maior, gente, senão não cabe. 2101. Tá vendo como é fácil, gente? 2101. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Pronto, 2101, 2102, 2103, tá bom? Você vai completar a tabela do 2000, tá? Você vai completar. 2155, 2156, 2157, 2158, 2159. E aí, novamente, você vai observar. O que há de comum nas escritas dos números da primeira coluna? O que há de comum aqui? O que você encontra de comum? Que você fala, todos eles têm tal coisa em comum, tá bom? E nos números da terceira coluna? 1, 2, 3. O que há de comum nos números da terceira coluna? E o que há de comum nas escritas dos números da segunda linha? O que há de comum aqui? Tá? Aí depois vocês vão me dizer o que há de comum. Escrever por extenso é escrever o nome do número com letrinhas. Então, você vai escrever aqui 2100. Não vou falar, senão fica fácil, tá? Aqui, pessoal, essa aula eu vou dar um pouquinho mais extensa. Depois vocês me falam como foi. Eu acho que vai ser rapidinho, mas se não for, da próxima vez a Pro diminui, tá? A leitura e a escrita dos números podem ser facilitadas com quadro de ordens e classes, tá? Vocês já conhecem isso, não precisam se apavorar, tá bom? Quadro de ordem. Primeira ordem é a ordem da unidade. Segunda ordem, a ordem da dezena. Terceira ordem, a ordem da centena. E a cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Então, a unidade, a dezena e a centena faz parte da classe das unidades simples. Depois eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A unidade de milhar é a 4ª ordem. A dezena de milhar é a 5ª ordem. A centena de milhar é a 6ª ordem. E essas 3 ordens formam a segunda classe, a classe dos milhares. Sempre do começo, sempre do final do número para cá, tá, gente? Sempre do final para cá. Aqui nós temos agora a unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E essas 3 ordens, a 7ª, a 8ª e a 9ª, forma a terceira classe, a classe dos milhões. E é infinito, tá? Então, o que a gente tem que marcar? O que a gente tem que colocar na nossa cabeça? Se eu tenho um número aqui, que nem o número 734. Então, 4 é a primeira ordem das unidades. O 3 é a segunda ordem das dezenas. O 7 é a terceira ordem das centenas. Essas 3 ordens, quantas classes o número 734 tem? Tem uma classe e tem 1, 2, 3 ordens, tá? Só olhar aqui na tabela, uma ordem, 2 ordens, 3 ordens e uma classe. E o número 8001 tem 1, 2, 3, 4 ordens e 2 classes, né? A classe da unidade simples e a classe dos milhares. E o número 12.799? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 ordens. E quantas classes? Uma classe, que é a classe das unidades simples, 2 classes, que é a classe dos milhares, tá? Então,
cada número pertence a uma ordem. E 3 números formam uma classe. Tá bom? Assista esse vídeo com bastante atenção. Observe os números registrados na parte azul do quadro. Responda. Como se lê cada um deles? Aí, ó, você vai responder como se lê. O número 7 está na terceira ordem, ordem das centenas. Então, ele vale 700. Por isso que a gente lê 734, tá? Porque o número 3, ele está na dezena, na segunda ordem. O 3 na dezena vale 30. Por isso que 730. E o 4 que está na unidade vale 4 mesmo, tá? Então, aqui você vai escrever cada um desses números. Quantas ordens e quantas classes tem cada um? Eu fiz certinho com vocês. Qual é o maior deles? Escreva no quadro a seguir os números 2.739 e 3.408, tá? Você vai escrever aqui, ó. A professora Beatriz distribuiu as seguintes fichas aos seus alunos e pediu que organizassem essas fichas em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos ajudá-los escrevendo os números no espaço abaixo. Então, você vai organizar aqui, tá? Localizem as fichas que apresentam números pares e coloque os pares em ordem crescente. Números pares. Números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Qual a ficha que apresenta o maior número ímpar? Tá? Então, nós vamos até aqui, tá? Só um minutinho, pessoal. É isso, pessoal. Nós vamos fazer da página 9 à página 16. Eu sei que parece que é bastante, mas não é. É completar uma coisinha aqui, responder outra coisinha ali, tá? Não se esqueça de colocar a data no livro, tá? É esse livro aqui que a gente está usando, o EMAI 4, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Principalmente ali, ordens e classes. Ah, Pro, agora sim, da primeira vez ainda não peguei muito bem. Não tem importância, tá bom? Depois vocês vão pegando. Então, lembrando que cada número pertence a uma ordem, tá? Começando do final do número, cada número pertence a uma ordem e cada 3 ordens eu tenho uma classe. Isso parece meio assustador, mas daqui a pouco vai estar super comum para você. Eu vou explicar em várias oportunidades, tá? Beijo grande e até a nossa próxima, nosso próximo momento de aprendizagem.